Olá, queridos irmãos da Rede Mundo Maior de TV. Estamos de volta para o 8º programa desta série. Estamos falando sobre o livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, o primogênito do Despertar da Consciência. Nos programas anteriores, viemos traçando partes a partes do livro, a capa, sua introdução, apresentação, capítulo por capítulo, e neste programa falaremos sobre o 6º capítulo. Lembrando que são pinceladas, ainda não é um estudo, né, Sebastião? Com certeza, é só para a apresentação da obra, do seu conteúdo, do que ela propõe e do que nós precisamos, às vezes, para mudar o norte de nossas vidas. Já que nos capítulos anteriores falamos do conhece a ti mesmo, a noção de Deus, as leis, a trajetória do princípio inteligente, a individualização do ser, a evolução do perispírito, o ser multifacetado, a individualidade. Agora vamos começar a falar dos parceiros, que nós precisamos de parcerias. Nós construímos uma realidade e agora vamos entender um pouco mais o que está em nós e o que está fora de nós nessas parcerias saudáveis. Estes parceiros ainda tem gente que ainda não acredita que eles existam, né? E infelizmente nosso meio espírita nem sequer admite falar neles. Então vamos falar neles agora. São os elementais do pré-humano ao mental. Então vamos para a apresentação e a fundamentação desse capítulo. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Pois é, na questão 540, que é o maior tratado de física quântica que eu conheço, já falava dos elementais, porque eles estavam falando dos fenômenos da natureza. E mostrou esses agentes da natureza, como está também na questão 560, que eles vão passar por todas as frequências e aprender a presidir todas as coisas, ora no ar, ora no mar, ora na terra, porque eles estão em toda parte, como nós vamos testificar a partir da codificação, a existência, a sua ação e a sua interação com todas as coisas. Então vamos continuar. Todos nós devemos habitar em todos os lugares e adquirir o conhecimento de todas as coisas ao exercer funções sucessivas em todas as partes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, um cumpre hoje sua missão neste mundo, outro o cumprirá ou cumpriu em uma outra época, na terra, na água, no ar, etc. É o que acabamos de dizer. Então não tem como fugir. Todos nós vamos ter, a lei vai nos convidar a aprender a presidir todas as coisas em todas as partes do cosmos. Então isso é um fato e está retratado, como eu havia dito, na questão 560 do Livro dos Espíritos e é na obra O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo também. Vamos continuar. Os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes, gnomos, diabretes, trasgos, etc., estão sob a dependência de espíritos superiores, que os empregam frequentemente, como o fazem com os serviçais e operários. Parecem, mais do que outros, apegados à matéria e representam ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja porque habitam o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou as entranhas da terra. Está aí no Livro dos Espíritos, da questão 103, a 9ª classe dos Espíritos. E na Revista Espírita, curiosamente, aparece na 8ª classe. Mas não importa esse aparente equívoco, importa que eles existem. E nós vamos ver que não são só esses, porque até agora deram uma noção geral que eles existem em algumas frequências.
mais exatamente no reino pré-humano, que é os duendes, os gnomos, etc. E se são os seres responsáveis pelas vicissitudes que passam os elementos, eles são os seres que usem como força de atração os elementos para a formação de todas as coisas, como nós vamos ver na sequência. E ao mesmo tempo a força de interação fraca que desmancha todas as coisas. Então essa força cósmica, chamada de forças elementais, são os elementos com quem vamos interagir e que já existe dentro e existe também fora de nós. Mas vamos dar mais algumas noções, porque estamos fazendo a fundamentação para depois irmos para o estudo. Nós, sempre nós, que desviamos a criança da margem na qual se precipita estouvadamente, que afastamos dela os animais nocivos, que desviamos o fogo que se poderia misturar aos seus louros cabelos. Como poderíeis explicar de outro modo os salvamentos miraculosos? Há ainda muitas outras forças das quais não supondes mesmo a existência. Há o espírito das flores, o dos perfumes, os há aos milhares. O anjo das crianças, esse elemental com apenas uma reencarnação no reino humano, então se intitulava o anjo das crianças. Então nós sabemos o que eles fazem. Então protege as crianças, fazem todas essas ações e nós às vezes desconhecemos essas realidades. Os salvamentos miraculosos, como nós já vimos casos de um carro ser totalmente destruído e milagrosamente ou miraculosamente só o local do motorista ficou o desenho do corpo da pessoa e ela teve algumas escoriações somente. Como? Crianças, como aquela que o carro entrou debaixo do caminhão, os pais morreram, ela ficou na cadeirinha no banco de trás, não sofreu praticamente nada. Então, e várias outras coisas. Eles estão em toda parte, em todos os momentos e lugares. Mas vamos dar mais algumas noções, já que Allan Kardec também, e esse anjo das crianças, prometeu a Allan Kardec que convidaria o espírito das flores para dialogar com ele e mandou, e ele disse que são milhares as falanges de elementais, que eles estão em toda parte. Mas nós vamos aprofundando a questão até chegar no reino mental. Por enquanto nós estamos no reino humano, agora no reino vegetal, reino animal. Mas vamos continuando a leitura para ver onde chegaremos. Que coisa encantadora sentir que vivem à nossa volta esses hóspedes invisíveis. Com eles, nada de mistérios. Eles vos amam, malgrado vosso, e vos conhecem melhor que vós mesmos. Na minha vida literária, na minha vida de homem, devo a esses amigos invisíveis os meus melhores sucessos e minhas mais caras consolações. Pois é, outro elemento na Revista Espírita, dando o seu testemunho. E nós vemos Allan Kardec na Gênesis, no capítulo 3º, falar que eles também são os protetores invisíveis, que nos ajudam no governo de nossos órgãos. Então começa já a adentrar na estrutura íntima do corpo humano. Mas vamos ter mais algumas noções dele para depois nós começarmos um bate-papo com uma fundamentação mais ampla. Nenhuma alma divina pode ter uma experiência consciente independentemente, antes que a centelha emanada da essência pura do princípio universal, alma suprema, haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal e adquirido a individualidade, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços, conscientemente dirigidos e regulados pelo karma, escalando assim todos os graus de inteligência, desde o mineral e a planta ao arcanjo, mais sublime. Helena de Blavatsky. Então não são só os elementos que ditaram a codificação, mas outros seres também, já que o ensinamento é universal. Mas pode falar. Você queria mostrar alguma coisa a mais? Ou vamos fechar nesse capítulo mais ou menos com essas palavras? Nós já tivemos uma noção geral que eles existem. No próximo bloco vamos continuar adentrando em reinos menores. Então, Helena de Blavatsky nos deu essa notícia que todos nós vamos passar por todas essas frequências
desse reino fenomenal. Que na realidade, como nós falamos em capítulos anteriores, dando noções, a origem dos elementais é a união de dois princípios inteligentes do universo formando a matéria elementar. Dali para frente, eles estão em todas as frequências, em todos os parâmetros, na formação e estruturação de todos os reinos que nós conhecemos e aqueles outros que não conhecemos ainda. Você achou que eles não existiam? Está aí para ser estudados. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já para continuarmos esse assunto.